Olá, no vídeo de hoje nós vamos tratar do laudo de ruído ambiental. Vamos tirar as dúvidas, vamos falar para que serve, quais as normas, curiosidades e assim por diante. A poluição sonora, ela é toda a poluição ou incômodo gerado pelo ruído de outro. Por exemplo, tu pode ter uma indústria que gera um ruído além dos limites dela. Então, no vizinho, ela vai gerar um incômodo, ou seja, vai ser uma poluição sonora. As normas aplicadas para avaliação do ruído ambiental são a NBR 10151 e a NBR 10152. Além dessas, podem ser avaliados os ruídos e as características de desempenho de uma edificação, que vai ser, por exemplo, a norma NBR 15575. Para elaborar o laudo de ruído ambiental, a gente necessita de 1 dia de campo e aproximadamente 7 dias de elaboração do laudo. Alguns tipos de avaliação de ruído ambiental podem ser citadas a avaliação por mapeamento, onde nós medimos a cada X metros uma empresa e conseguimos gerar um mapa de calor de onde tem mais ruído, onde tem menos ruído. Pode ser feita uma avaliação do ruído do perímetro, que é para ver quanto do ruído é emitido além dos limites do estabelecimento. Pode ser feito também outro tipo de medição de ruído que pode ser feita, é aquela de incômodo de vizinhança, onde tu vai ter um bar instalado próximo a uma casa, uma indústria próximo a uma casa, ou um vizinho do mesmo prédio, ou de casas separadas, né, uma ao lado da outra. Esses são basicamente as principais medições de ruído, além do ruído de desempenho, que aí é avaliado o prédio em relação às suas características de desempenho em relação ao ruído, por exemplo, externo, ou entre vizinhos do mesmo prédio, ou entre andares, que é daí a medição pela NBR 15575. Tratando de como é feito cada uma dessas medições, a gente tem, para o laudo de ruído mais convencional, que é pela NBR 10151, é a medição no perímetro. Então, nós vamos com o nosso técnico ou engenheiro e avaliamos a cada X metros do perímetro da propriedade quanto que de ruído é emitido além da propriedade. Nessa avaliação, a gente verifica se tem som impulsivo, que é aquele som que é como se fosse uma batida, né, que tem uma curta duração, se é um ruído contínuo, como o nome já diz, é contínuo, é perene, ou se é um ruído tonal, por exemplo, uma sirene, né, uma campainha, ela tem um som tonal que é um único, ela tem vários tons, mas tem um tom predominante. Então, para esse ruído pela NBR 10151, é feito dessa forma. Para o ruído de desempenho de uma edificação, que seria pela 15575, a gente teria, por exemplo, verificar os ruídos de impacto, que a gente usaria uma máquina simuladora de passos, que se chama tapping machine. Também se usaria uma fonte omnidirecional em um outro cômodo, ou em andar separado, ou externo à edificação. Enfim, aí se faria esse tipo de avaliação. O mapeamento, aí se caminharia por toda a planta do estabelecimento para avaliar a cada X metros quadrados qual é a característica de ruído emitido para fazer um mapa de calor do ruído. A validade do laudo de ruído ambiental, ela depende do órgão ambiental. Por exemplo, tem licenças ambientais que recomendo que seja feito anual, tem outras que é a cada 2 anos e outra a cada 3 anos. Então, em norma, não há nada expresso
que trate do prazo de elaboração desse documento. Então, tem que ir pelo que cada órgão ambiental diz. Os riscos que nós podemos falar da não elaboração do laudo de ruído ambiental são os seguintes. O primeiro é aquele de autuação do órgão ambiental, porque tu está descumprindo a licença ambiental. Um segundo risco é o do processo de algum vizinho, de alguma empresa, por causa do incômodo sonoro gerado. Outro, vamos supor, no caso de um mapeamento, até nesse caso existem outros tipos de medição, mas outro risco é aquele da perda auditiva de um trabalhador por causa de uma condição muito ruidosa. Quem pode elaborar esse laudo vai ser aquele engenheiro que tem atribuição para tal. Por exemplo, os engenheiros mecânicos, na sua graduação, têm cadeiras próprias de acústica. Então, nós recomendamos que o profissional mais indicado para a elaboração desse documento é o engenheiro mecânico. Como eu posso minimizar a poluição sonora? Basicamente, inicialmente eu tenho que partir do laudo de avaliação do ruído ambiental, que ali eu vou ver as características do ruído, se ele tem som tonal, se ele tem som impulsivo, quais são as faixas de frequência que mais se repetem, e com isso eu consigo projetar barreiras acústicas, ou seja, isso é o próprio projeto de atenuação acústica. Então a resposta a essa pergunta, como eu posso minimizar o ruído, é fazendo um projeto de atenuação acústica com um profissional habilitado para tal. Consegui esclarecer suas dúvidas? Se necessário, entre em contato com o nosso time técnico. Se precisar da elaboração desse serviço, entre em contato com o nosso time comercial e não esqueça agora de deixar o like e se inscrever no canal para mais informações de serviços de engenharia.